Se você é iniciante e quer investir em criptomoedas em 2026, você tem duas opções. Ou você entra do jeito emocional e vira estatística, ou você entra do jeito estruturado e usa o mercado a seu favor. Hoje eu vou te mostrar o caminho estruturado, o básico que ninguém explica direito. Coisas como não cair em golpes, como comprar do jeito certo, como montar uma estratégia simples para não se perder e principalmente o que fazer para não vender no fundo e comprar no topo, porque é exatamente isso que destrói a maioria dos iniciantes. Fica comigo até o final, porque eu vou te entregar um roteiro de ação completo que você aplica em 24 horas e já sai do caos para a clareza. Agora, se esse assunto te interessa, aproveita, já deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no meu canal. E também não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que sempre fala em investir em cripto, mas diz que é muito arriscado, mas também não entende nada do assunto, né? Bom, mas vamos logo ao que interessa, porque o que você vai ver aqui nesse vídeo pode mudar o seu jeito de lidar com dinheiro. Mas antes de começarmos, eu quero ressaltar uma coisa importante, que o que você vai aprender aqui é um conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Cripto é uma coisa volátil, tem risco real e você precisa agir com responsabilidade. Mas com o que você vai aprender aqui, os seus riscos vão ser reduzidos e as suas possibilidades de ganhos reais e consistentes, principalmente, vão ser muito maiores. Bom, eu vou começar falando sobre o erro número 1 do iniciante, que é entrar pelo hype, pelo que está na moda. A maioria entra em cripto do pior jeito possível. Alguém manda um print de lucro, aparece uma moeda prometendo 100 vezes de lucro, você sente medo de perder uma grande oportunidade, né? Um FOMO, como se diz, compra correndo e pronto. Você acabou de entrar no jogo onde os experientes vivem de sugar os ansiosos. Em cripto, o dinheiro não some, tá? Ele só troca de mãos. E normalmente ele sai da mão de quem não tem plano e vai para a mão de quem tem um plano muito bom. Então, a primeira virada de chave para você é simples. Você não está comprando moedas, você está comprando um método. Sem método, você vira presa nesse mercado. E aqui vai uma verdade que quase ninguém fala, então presta atenção. Cripto não é mágica e nem o fim do mundo, tá? É um mercado com 3 grandes motores: tecnologia, liquidez e psicologia humana. A tecnologia cria utilidade, liquidez cria preço, psicologia cria exagero. Se você dominar esses 3, você para de ser turista e vira investidor de verdade. Bom, agora eu vou explicar rapidamente as criptomoedas e você vai entender o que você está comprando de verdade. Pensa assim: blockchain é uma tecnologia, um jeito de registrar informação de um modo que fique muito mais difícil de fraudar. Ao invés de depender de um dono, né, que podem ser bancos, empresas ou governos, para dizer o que é verdade nesse mercado de cripto, existe uma rede mundial registrando e validando transações. E as criptomoedas entram como combustível dessa rede. Algumas foram desenhadas para ser reserva de valor. O exemplo clássico aqui é a famosa Bitcoin. Outras foram desenhadas para ser infraestrutura de aplicativos financeiros e digitais, como redes que rodam contratos inteligentes. E tem também as stablecoins, que tentam acompanhar o valor de moedas como o dólar e são usadas como ponte dentro desse mercado, dessa área do mercado financeiro. Só que aqui está o detalhe que separa iniciante de gente esperta, tá? Você não precisa entender tudo para começar, mas precisa entender o suficiente para não fazer burrada logo de cara. E o suficiente aqui inclui segurança, entender segurança, risco, estratégia e disciplina. Bom, agora eu vou explicar o triângulo de sobrevivência do iniciante. Olha só, se você lembrar de uma coisa desse vídeo, só uma, lembra disso. Cripto tem um triângulo, e se você ignorar qualquer ponta desse triângulo, uma hora você cai. A primeira ponta é a segurança. Proteger acesso, evitar golpe, evitar perda de senha, evitar mandar dinheiro para lugar errado. A segunda ponta do triângulo é a estratégia. Decidir como você compra, como você segura,
quando você realiza lucro e como você não se destrói emocionalmente. E a terceira ponta é controle, que é imposto, registro, organização e clareza do que você tem. O iniciante perde dinheiro na maioria das vezes não porque o mercado está difícil ou é difícil, mas porque ele falha em uma dessas três pontas, geralmente nas três. Agora, eu vou responder a uma pergunta que muita gente faz e você também deve se perguntar. Mas em 2026 ainda vale a pena investir em cripto? Bom, olha só, a pergunta real não é vale a pena. A pergunta real é: você vai aprender a jogar o jogo ou vai continuar vendo os outros jogarem? Mercados emergentes recompensam quem entra cedo com método, mas punem quem entra cedo com ego. E cripto é assim, ele pode ser oportunidade, mas também pode ser uma máquina de triturar gente sem plano. Então, você não precisa apostar alto, nem deve. Você precisa entrar pequeno, entrar certo e entrar consistente. Bom, agora eu vou explicar como comprar cripto no Brasil do jeito certo, sem complicar, tá? Vamos lá. Normalmente o iniciante compra por corretoras centralizadas, chamadas exchanges, é o termo em inglês, mas que se usa muito. Você deposita via Pix ou transferência, compra e mantém lá seus investimentos em cripto. Isso é prático, mas tem um ponto importante. Quando você deixa cripto na exchange, você está deixando seus ativos sob custódia de terceiros. Isso não é necessariamente ou automaticamente ruim, mas você precisa entender o risco. Existe um marco legal no Brasil para prestadores de serviços de ativos virtuais, as chamadas VASPs, né? O que ajuda, isso aí ajuda muito a organizar o setor, mas organização não significa zero risco, tá? Então, o caminho do iniciante consciente é começar simples, com valores pequenos e evoluir a custódia conforme vai aprendendo. Bom, agora eu vou falar sobre custódia, exchange, carteira e o pesadelo da senha perdida. Você vai ver isso. Aqui é onde muita gente toma o maior tombo, é na segurança. Se você deixa na exchange, você precisa ter senha forte, e-mail seguro, autenticação em 2 fatores e cuidado com phishing. Um clique errado e acabou para você. Se você vai para uma carteira própria chamada wallet, né, você ganha autonomia, mas assume uma responsabilidade maior. E responsabilidade em cripto é grande. Por exemplo, configurar frase de recuperação não é um detalhe, é a chave do cofre. Perdeu, meu amigo, já era. Mostrou para alguém, já era. Então, regra prática para iniciante. Começa usando uma exchange para aprender o básico, mas já aprende desde o primeiro mês como funciona uma carteira e como você migraria parte do valor para um lugar mais seguro quando fizer sentido para você. Bom, agora eu vou falar sobre os golpes nesse mercado, que a coisa é triste aí, mas vamos lá. Esse é o lado sombrio que todo iniciante precisa enxergar. Se você acha que golpe é raro, você está prestes a virar alvo, meu amigo. Golpe em cripto tem um padrão: urgência, promessa absurda, autoridade falsa e link malicioso. Coisas do tipo: seu saldo está bloqueado, clique aqui. Airdrop exclusivo, conecte sua carteira. Você ganhou não sei o que, valide agora. Isso é engenharia social pura. Se alguém te promete retorno fixo alto, desconfie. Se alguém diz não precisa estudar, não precisa entender, fuja. Se alguém te pressiona por tempo, esse então para na hora. Porque o melhor investidor é o que consegue dizer não com calma. E aqui vai um truque simples. Antes de mandar qualquer coisa, pare por 10 segundos e pergunte: se eu estiver errado, eu perco o quê? Se a resposta for tudo, então você está arriscando demais. Bom, agora eu vou explicar a estratégia mais segura para os iniciantes. Essa estratégia não depende do seu humor, tá? Bom, vamos lá. Agora vem a parte que pode salvar o seu dinheiro. O iniciante costuma tentar acertar o melhor momento para fazer operações. Isso dá errado porque ele compra quando está eufórico e vende quando está desesperado. A estratégia mais robusta para o iniciante é construir uma posição aos poucos, de forma programada, com aportes recorrentes e regras claras. Você tira a emoção da jogada, você reduz o risco de entrar com tudo no topo e você cria consistência.
E aqui tem um gancho importante para você, ó. Os iniciantes acham que o segredo é qual moeda comprar, e não é. Só que o segredo costuma ser como comprar e como não vender por pânico. Bom, agora eu vou explicar como montar uma estrutura de portfólio sem precisar ser especialista, tá? Olha, você não precisa ter 25 moedas. Isso geralmente é ansiedade disfarçada de diversificação, tá? Para iniciantes, a lógica é muito mais simples. A lógica simples aí é pensar em blocos. Um bloco mais básico, com ativos mais consolidados, um bloco de exposição moderada, que é um bloco de, digamos, infraestrutura, e um bloco pequeno para risco alto. Se você quiser, e só se você aceitar perder. O que mata o iniciante é colocar 80% do dinheiro no bloco de alto risco achando que vai mudar a vida em 3 semanas. Cripto premia paciência com método e pune pressa sem conhecimento. Bom, agora eu vou falar sobre os fundamentos e como não comprar moeda bonita e projeto feio, tá? Vamos lá. Você não precisa virar analista profissional, isso eu já falei, mas você precisa de um filtro. Você precisa fazer algumas perguntas vitais para si mesmo para entender se vale a pena ou não investir em algum tipo de cripto ou carteira. A primeira pergunta, presta atenção, é: esse projeto resolve um problema real ou só tem marketing? A segunda pergunta: existe demanda ou só promessa? Pergunta número 3 é: como é a emissão de tokens? Se entra token demais no mercado com o tempo, você pode ser diluído. E a quarta pergunta é: quem está por trás disso? Transparência importa. Olha, fique sempre alerta. Tem projeto perfeito no papel que morre e tem projeto simples que explode e dá ótimos resultados porque tem uma adoção, uma aderência. Então você precisa usar fundamentos como filtro de proteção, não como bola de cristal, tá? Bom, agora eu vou explicar como fazer uma análise técnica para iniciantes. Olha, a maioria das pessoas, dos iniciantes em cripto, acham que análise técnica é adivinhar gráfico. Não é. É leitura de comportamento. Para o iniciante, o básico que já ajuda é entender tendências, suporte, resistência e volatilidade das moedas. Só isso já te impede de comprar no meio de uma explosão porque parece que está só subindo, mas você acaba perdendo depois. Mas eu vou te dar um aviso, ó, gráfico não salva quem não tem gestão de risco, tá? O que te salva é regra, porque quando você está empolgado, a sua mente inventa qualquer justificativa para qualquer coisa. Bom, agora eu vou te explicar como ganhar dinheiro com criptomoedas. Olha só, existem várias formas de ganhar dinheiro com cripto, mas o iniciante precisa respeitar a ordem, são passos. A primeira é a valorização do ativo ao longo do tempo. Isso é simples. Compra bem, segura com método, realiza com regra. Depois existe renda em alguns protocolos e produtos, mas isso costuma envolver riscos adicionais, travas, pegadinhas de contrato e vulnerabilidade. O iniciante que vai direto para a renda sem entender nada, geralmente aprende apanhando. Então a regra básica aqui é a seguinte: primeiro sobreviver, depois otimizar. Bom, agora eu vou explicar como comprar e vender. Ó, o iniciante compra porque subiu e vende porque caiu. Isso é o oposto do que você deve fazer, do que deve ser feito. Você precisa de um plano antes de comprar. Qual é o seu horizonte? Quanto você tolera ver cair sem surtar? Em que situações você vai realizar lucro? Você vai fazer aportes mensais? Qual é o teto de risco do seu bolso e do seu estômago? Ó, o mercado vai tentar te controlar pelo emocional. Seu trabalho aí é criar um sistema que te proteja de você mesmo, dos seus impulsos. Bom, agora eu vou falar sobre impostos e organização. Esse é o assunto que todo mundo foge. Olha só, agora a parte chata que separa adulto de criança, tá? Organização e impostos. No Brasil existe obrigação de informar operações com criptoativos em certos casos e há regras específicas para essa declaração. Um marco importante é uma instrução normativa que trata da prestação de informações relativas a operações com criptoativos. E tem mais, regras e propostas podem mudar com o tempo.
Vou dar um exemplo. Houve discussões tributárias há um tempo atrás envolvendo ativos virtuais e medidas provisórias, que não necessariamente viraram lei, foi só uma discussão. Bom, moral da história é que você precisa registrar suas compras e vendas desde o começo, mesmo que seja num controle simples, porque o caos tributário não começa quando você investe muito, ele começa quando você simplesmente não sabe mais por onde passou o seu dinheiro. Olha, bom, vamos ver outra coisa agora. Agora eu vou explicar um plano de 24 horas para você sair do zero com segurança. Amanhã você vai fazer o seguinte: vai escolher um valor pequeno que não vai destruir sua vida se os seus investimentos não derem certo. Você vai criar sua camada de segurança com senha forte, autenticação em 2 fatores e e-mail protegido. Vai comprar o básico com calma, sem pressa, entendendo taxa e execução. Vai registrar a operação e vai decidir o seu método. Aporte recorrente com consistência. Se você fizer só isso, você já vai fazer parte do 1% dos iniciantes, os que entram com sistema. A maioria entra só com ansiedade. Bom, agora vamos falar o que define se você vai ser um turista no mercado ou um investidor. Cripto é um teste de mentalidade. Não é só sobre dinheiro, é sobre paciência, disciplina, frieza e clareza. Vai ter dias que as cotações vão cair e você vai querer desistir. Vai ter dia que vai subir e você vai se achar um gênio. Nos 2 casos, o mercado pega você se você não tiver regra. Se você seguir o que aprendeu aqui nesse vídeo, você não vai precisar adivinhar o futuro. Você só não pode cometer os erros que os iniciantes repetem há anos, que eu já mencionei. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com algum amigo que precise aprender sobre criptomoedas antes de tomar prejuízo, tá? E comenta aqui embaixo, você é iniciante total ou já comprou alguma vez e quer apenas organizar a sua vida de verdade? Eu vou ler esses comentários e vou usar isso para criar outros vídeos do jeito certo para ajudar mais você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!